o homem que superou até mesmo a morte. Uma pessoa, um ser que rompeu o controle de uma técnica feita para transformar ele mesmo numa ferramenta sem nenhuma vontade própria. E se essa força inigualável, essa determinação que simplesmente ignorou todas as regras do universo Jujutsu, tivesse decidido continuar? E se Toji Fushiguro escolhesse permanecer como uma maldição consciente depois do arco de Shibuya? E aí pessoal do Mansou Geek, estamos de volta para mais um vídeo, e o vídeo de hoje é um What If sobre Jujutsu Kaisen. Para os novos, o What If é uma situação hipotética baseada em nossa opinião sobre o que aconteceria se um evento na história de uma obra ou de um jogo mudasse. Deixem um like no vídeo, comentem sobre quais What Ifs vocês querem ver aqui no nosso canal e compartilhem com seus amigos para chegar ao máximo de pessoas. Valeu! Obrigado de verdade. Não pode ser. Por acaso a gente se conhece? Eu também não sei. Sou péssimo para lembrar nome de macho. Para quem ainda não procurou saber sobre a história de Toji, o Toji nasceu no clã Zenin, uma das famílias mais tradicionais e poderosas no universo de Jujutsu Kaisen. Só que ao invés de ser tratado como um prodígio, ele foi visto como uma aberração. Tudo isso porque ele não possuía energia amaldiçoada. E olha, num clã onde isso é praticamente o que define o seu valor como pessoa, ele era como um ponto fora da curva. Alguém que simplesmente não encaixava dentro de sua própria família. Mas é aí que tá. A forma como Toad reagiu a essa situação diz muito sobre quem ele é como personagem. Quem ele era, na verdade. Ele não só foi rejeitado pelo clã, rejeitou o clã de volta. E o mais interessante foi ele mesmo que escolheu o termo macaco para se descrever dentro do mangá. E eu acho que dentro do anime também, mas eu não lembro agora, então eu vou falar aqui dentro do mangá, porque eu tenho certeza que lá ele se descreveu assim. Só que ao invés de ser algo depreciativo, ele usou isso para afirmar a sua identidade como personagem. Como se ele olhasse para eles do clã, os membros do clã, e dissesse: beleza, vocês têm suas regras, mas eu não preciso delas para ser forte. E ele provou isso de um jeito que ninguém esperava. A restrição celestial, que deveria ser uma fraqueza para ele, mas transformou o corpo dele numa arma perfeita. Ele era mais rápido, mais forte e mais resistente que qualquer ser humano comum, e até do que a maioria dos feiticeiros. Foi assim que Toji se tornou totalmente imparável. Ele não precisou de sua energia amaldiçoada para se destacar. Ele treinou sem descanso. Ele usou sua inteligência e sua determinação para virar uma lenda, um assassino de feiticeiros. Ele era temido não só pela força bruta, mas pela sua precisão cirúrgica com que executava suas missões. E claro, não dá para falar de Toji sem lembrar da luta dele contra o Gojo. Esse é sem dúvida um dos momentos mais marcantes de Jujutsu Kaisen. Só para colocar em perspectiva, Gojo era, e na minha opinião ainda é, o feiticeiro mais forte da história de Jujutsu Kaisen. Mas sabe o que Toji fez? Ele não se intimidou nem por um segundo. Ele sabia que não podia enfrentar o Gojo de igual para igual. Então usou o que sabia fazer de melhor, a sua inteligência e a sua experiência em combate. Ele estudou cada movimento, ele estudou a linhagem, ele sabia do infinito, ele sabia da linhagem dos seus olhos, do poder que Gojo tinha. Então ele moldou uma estratégia para vencer o invencível. E quando Gojo perde para o Toji, não é só uma vitória física, é uma declaração. Toji mostra que a força de verdade vai muito além de poderes herdados ou habilidades sobrenaturais. E essa luta não é só um marco na história de Toji, mas também para o próprio Gojo. Para Toji, foi a consolidação do seu poder, da sua lenda, de ser forte, um assassino de um feiticeiro lendário e talvez o mais forte do mundo de Jujutsu. E para o Gojo, foi o ponto de virada que moldou a forma como ele encara o mundo até hoje. Mas o Toji não é só sobre força bruta. Tem um lado emocional nele que aparece em momentos muito específicos da obra. Tipo quando ele menciona o Megumi antes de morrer. Esse pequeno gesto mostra que, depois de tudo, tinha uma parte dele que ainda se importava com o seu filho. Isso torna ele ainda mais interessante como personagem. E é aqui que as coisas ficam realmente complexas. O Toji era um homem que vivia pelas próprias regras, rejeitando convenções e sobrevivendo do jeito dele. Mas ao mesmo tempo, ele carregava um peso emocional que raramente deixava transparecer dentro do anime. Ele era uma contradição ambulante. Alguém que era implacável em combate, um assassino em série, mas que ainda tinha um laço, por mais tênue que fosse, com seu filho.
Isso, no fim das contas, só deixa claro o quão fascinante ele é. Ele não era apenas um assassino ou um rebelde contra o seu próprio clã. Ele era um homem preso entre a rejeição ao sistema que o criou e os fios frágeis que ainda o conectavam ao que realmente importava para ele, o Megumi. E o retorno de Toji Fushiguro no arco de Shibuya é sem dúvida um dos momentos mais impactantes de Jujutsu Kaisen. E provavelmente eu já disse isso aqui, até porque ele protagonizou dentro do anime os dois momentos mais impactantes para mim dentro de Jujutsu Kaisen. Ele impactou lutando contra o Gojo e a volta dele no arco de Shibuya. Para mim foram os dois melhores momentos de Jujutsu Kaisen. Tudo bem, colocando num top 5, esses dois têm que estar dentro desse top 5. Ele é ressuscitado pela técnica de manipulação corporal da Ogami, aquela velhinha necromante que o traz de volta como uma marionete sem nenhuma consciência. O plano dela parecia ser simples: usar o corpo de Toji como uma arma perfeita, completamente sob o controle dela. Mas aí acontece o inesperado. Toji rompe completamente o controle da técnica, algo que ninguém imaginava ser possível. E isso diz muito sobre quem ele era. Essa técnica foi criada para anular qualquer traço de personalidade, qualquer resquício de individualidade. Mas Toji, com sua força de vontade avassaladora, quebra essas correntes e retoma o controle sobre o próprio corpo. E esse momento não é só sobre força física. Ele não voltou apenas como um corpo vazio. Ele voltou com a sua essência intacta. E o mais impressionante, ele não precisou de nenhuma energia amaldiçoada para resistir a essa manipulação. Sua força de vontade foi suficiente para quebrar o que deveria ser inquebrável. E uma vez livre, Toji fez o que ele sempre fez: seguiu seus instintos e causou impacto dentro do ambiente em que ele estava. E isso nos leva ao próximo grande momento de Toji: a sua entrada dentro do domínio de Dagon. Dentro do domínio, Dagon estava no controle total. Ele transformou o campo de batalha numa verdadeira armadilha mortal para Maki, Naobito Zenin, o chefe do clã Zenin, e Nanami. E eles estavam sob uma situação desesperadora, enfrentando uma enxurrada de criaturas amaldiçoadas invocadas pelo próprio Dagon. Parecia impossível virar o jogo naquele momento e naquele ambiente, onde o domínio fortalecia o Dagon a níveis absurdos. E é aí que o Toji aparece. Ele atravessa o domínio como se fosse nada. E isso acontece porque, sem energia amaldiçoada, o domínio nem sequer consegue detectá-lo como uma ameaça. Para Dagon, o Toji era como um erro no sistema, algo que o domínio simplesmente não conseguia reconhecer. E quando o Toji entra, ele muda completamente o jogo. Ele transforma o campo de batalha no seu próprio território. Ele se adapta instantaneamente, e cada movimento dele é devastador. E a precisão com que ele ataca deixa claro porque ele é conhecido como um assassino de feiticeiros. Ele não precisa de shikigamis, poderes mágicos ou qualquer tipo de habilidade sobrenatural. Ele só usa sua força física e seus movimentos de combate, com sua velocidade absurda graças à restrição celestial. Toji vira o jogo em minutos. Ele transforma o domínio de Dagon, que deveria ser a sua vantagem, em um palco para sua própria derrota. Dagon, que até então estava no controle absoluto, se vê completamente em desvantagem. O Toji não só ataca com brutalidade, mas com uma estratégia impecável. Ele usa o ambiente contra o próprio Dagon, mostrando que ele, além de ter força, velocidade, ele é um estrategista nato. E essa vitória não foi apenas física, foi psicológica também. Para uma maldição como Dagon, o domínio é o território mais seguro dele, o lugar onde deveria ser o invencível. E o Toji destruiu novamente o invencível. Ele acabou com essa lógica. Ele provou que as regras do mundo amaldiçoado simplesmente não se aplicavam a ele. E o fato de Toji ter recuperado o controle de seu corpo, logo em seguida, ter se tornado aquela força imparável dentro do domínio de Dagon, é uma prova de quem ele é. Ele não era apenas uma ferramenta reanimada. Ele era um ser consciente, com um objetivo claro e habilidades que o colocavam em um nível completamente diferente. E esse momento reforça algo importante sobre Toji. Ele não é só um dos personagens mais brutais e malucos de Jujutsu Kaisen. Ele também é um dos mais únicos dentro da obra. Ele é uma força da natureza, alguém que desafia todas as regras estabelecidas dentro desse universo. Sua passagem pelo domínio de Dagon é um lembrete que, mesmo num mundo onde a energia amaldiçoada é tudo, sempre há uma exceção capaz de reescrever as regras do jogo. Como Itachi disse, sempre há uma fraqueza para qualquer jutsu. Mas há uma cena com Toji, mesmo que breve, que carrega uma intensidade emocional absurda, como poucas em Jujutsu Kaisen.
Não tem necessidade de palavras. O que acontece ali é muito mais profundo do que qualquer outra coisa. É quando Toad olha para Megumi. E não é só um reencontro entre pai e filho. É como se naquele instante ele finalmente percebesse o peso de tudo que fez e também deixou de fazer em sua vida. É uma troca silenciosa, mas cheia de significado. Não é só sobre Toad, é sobre o impacto dele dentro da vida do Megumi, dentro do futuro e do passado do seu filho, sobre o que aquele momento representa para o legado dos dois. É o tipo de cena que te faz parar para pensar em como a história deles poderia ser totalmente diferente se as circunstâncias fossem outras. Mas olha, por mais emocionante que esse momento seja, o Toad teve muito destaque dentro do arco de Shibuya. Mas e se ele tivesse mais tempo? Se ele tivesse mais tempo para se desenvolver mais dentro desse arco? Eu acho muito bonito como ele se encerrou, com o Toad vendo o Megumi se matando logo em seguida. Mas se ele tivesse como ajudar o Megumi, como se redimir sobre o passado? É claro, sobre o passado ele não tem como se redimir, mas ajudar para ter um futuro para o seu filho. Porque naquele momento ele poderia muito bem, daqui a instantes, daqui a minutos, daqui a horas, ele vê que o Megumi estaria totalmente fudido contra o Sukuna, contra aquele demôniozinho lá antes do Sukuna, que ele invoca uma Horaga e ele praticamente morre quase. Graças ao Sukuna ele fica vivo porque depois acontecem algumas coisas. Mas imagine um cenário em que o Toji recupera totalmente a consciência ali. O que ele faria? A gente teria um Toji ainda mais devastador. Ele poderia enfrentar o feiticeiro de ponta como Gojo ou até mesmo Sukuna. Claro, ele perderia. Ele perderia. Mas ele poderia muito bem ajudar muito dentro do cenário de combate, principalmente contra aqueles demônios que estavam lá. Ou quem sabe ele tomasse outro caminho. Ele poderia desafiar o clã Zenin diretamente, até porque o chefe do clã Zenin estava lá. E ele sempre teve desprezo pelo clã e com razão. Toad sabia exatamente onde estavam as fraquezas daquele sistema. Onde cutucar para expor toda a hipocrisia e as falhas da estrutura deles. O impacto de Toad vai muito além das lutas que ele protagonizou. Ele moldou os principais personagens de maneiras profundas e permanentes. Por exemplo, e o confronto dele com Geto foi outro momento decisivo. O Toad desafiou a visão de mundo de Geto, forçando ele a reavaliar suas crenças e suas escolhas. O Geto só é quem ele é depois daquele momento em que aquela garotinha morre por causa do Toad. Ele mudou a história do Geto por todo completo. E a gente poderia muito bem fazer um outro live sobre o que aconteceria se o Geto estivesse com o Gojo, sem que ele mudasse tanto a partir daquele momento da obra. E é claro, temos o Megumi. Mesmo sem ter um relacionamento direto com seu filho, o Megumi cresceu sob a sombra desse legado. Ele carrega o nome de Fushiguro, mas também carrega toda a complexidade de ser filho de alguém que rejeitou todas as normas e expectativas impostas pelo clã Zenin. Esse legado moldou o Megumi, não como uma cópia de Toad, mas como alguém que tem o potencial para superá-lo. No fim, Toad é a prova viva de que um personagem não precisa de centenas de páginas ou episódios para ser memorável. Até porque ele é um dos mais queridos da obra de Jujutsu Kaisen. E mesmo com pouco tempo de tela, ele deixou uma marca que é difícil de ignorar, tanto pela sua força bruta quanto pela sua profundidade emocional. Mas ao mesmo tempo, não dá para negar que fica aquela sensação de quero mais, mais lutas, mais desenvolvimento, mais tempo de tela, mais momentos que poderiam explorar esse personagem. Se ele tivesse mais espaço, ele certamente adicionaria camadas ainda mais ricas à narrativa de Jujutsu Kaisen. E aí, o que acharam desse vídeo? O Tojo foi subaproveitado em Jujutsu Kaisen? Vocês queriam ter visto mais da história dele, das lutas, ou até das interações com outros personagens como o Megumi? Se ele tivesse mais tempo, o que vocês achariam? Como acham que ele se adaptaria dentro do mundo de Jujutsu Kaisen a partir do momento que ele decidisse continuar no arco de Shibuya? Deixe nos comentários as suas teorias sobre esse What If. O que vocês acham que o Tojo poderia ter feito com mais espaço dentro da obra? E aproveita para curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos para que chegue a mais pessoas. Valeu!